dizendo que o Corinthians sofreu para se classificar porque a Portuguesa foi muito melhor em campo. É tipo isso, né? Foi sofrimento. Mas se não for com sofrimento, não é Corinthians, né? Pedro Marques, muito obrigado pela participação. E sucesso para você na jornada aí. Eu só queria mostrar aqui também, gente, uma homenagem emocionante durante o show no camarote da Marquês de Sapucaí, que deu também o que falar, porque o reconhecimento é de algo que está sendo muito comentado na nossa vida social. O cantor João Gomes, que é conhecido pelo seu carisma, também pela sua humildade, fez questão de exaltar a pesquisadora Tatiana Sampaio, essa que está dando o que falar, porque a pesquisa dela pode revolucionar a forma da gente tratar uma doença, quer dizer, vítimas de acidentes muito graves. Vamos ver o que ele falou para a cientista? Você é a maior celebridade que tem por eu, irmão. A Tatiana disse que a verdadeira celebridade é a ciência. A Jess tem acompanhado de perto esse caso aí. Enfim, Jess, mais um capítulo, né, dessa reverência que a gente faz à ciência brasileira, né? Não, e tem que ser uma reverência, assim, ímpar. Porque a doutora Tatiana, ela está desvendando e executando ali nessa substância, a polilamina, uma realidade milagrosa. A polilaminina, ela tem essas partículas e ela está permitindo em tratamentos que as pessoas voltem até mesmo a andar, a ter movimentos, pessoas que já tiveram essas lesões no passado e estão fazendo esse uso. Infelizmente, essa patente internacional foi perdida por ausência de recurso lá em 2014, mas a doutora Tatiana segue sendo uma inspiração da ciência brasileira, que vale sim todo o investimento e cuidado. E que bonita homenagem do João Gomes, ele que é muito humilde, como você bem colocou, é uma pessoa muito boa, chamar essa atenção, ele já fez isso com a professora dele, então é uma pessoa que valoriza muito a educação e que tem um coração excepcional. É bacana porque, só para contextualizar, essa laminina é uma substância que é produzida pelo corpo durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, é uma das primeiras substâncias que a gente produz quando a gente vira, de fato, gente. E ela é responsável pela organização dos tecidos e também pelo crescimento celular. Por isso, ela pode ser importante também em vítimas de acidentes que têm a lesão medular. A grande história nisso aí é que ela perdeu as patentes, o Brasil perdeu a patente por falta de incentivo nas pesquisas. Essa falta aconteceu no governo, foi o governo Dilma ou... o início do governo Temer. A definição do corte de recursos foi no governo Dilma, tem notícias, né, temporais na época, que acontece que a pesquisa dela não é uma pesquisa de um mês, né, é uma pesquisa de anos. Então, quando ela já tinha a chance, o corte já tinha sido feito. Então, o recurso, porque a gente tem a lei orçamentária anual, né, no governo federal, aquele recurso ele é aprovado para o ano seguinte. Então, o corte foi no governo Dilma, mas digamos que o momento do registro teria sido no governo Temer já. Não foi sim. Não foi. Eu chequei a informação, eu entrei no site lá para ver. A realidade é que ela deu uma entrevista, falou cortes 2015 e 2016. Quando você entra no site ali do Google, de patentes, você vai digitar a doutora Tatiana, vai chegar lá no documento, você vai ver que essa solicitação, ela tá como cedida em 2014. Então, deu ali o documento e se você for na parte legal, vai estar que no dia 5 de agosto de 2014, ela foi descontinuada. Essa patente internacional foi abandonada. Então, independente disso, se foi Dilma ou se foi Temer, né? Quem votou Dilma Temer aí vai carregar essa responsabilidade. Muito diferente disso é que os investimentos no Brasil, eles precisam ser melhores estruturados, eles precisam ser mais eficientes. A ciência é muito mais eficiente que o carnaval. Os recursos que nós temos, eles são escassos. Em recursos escassos, precisamos investir naquilo que mais oferece diferencial. É muito triste, porque a doutora Tatiana, ela até conta que a patente nacional, para não perder, quem pagou, sabe quem pagou? Foi ela. Muito bem, Henrique. Você queria falar? A Jess vem falar do carnaval aqui, a respeito da ciência, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ciência, de fato,
precisa de mais dinheiro, precisa de mais investimentos, precisa parar com essa questão de cortes, contingenciamentos na questão da educação. O orçamento precisa ser mais ali firme a respeito do que é a educação no geral. Essa pesquisa desenvolvida em universidade pública, assim, precisa de uma valorização maior da universidade pública. O carnaval não tem nada a ver com isso, ele recebe dinheiro de uma certa forma, mas o carnaval traz retorno. Os gastos que devem ser criticados aqui não são o carnaval. O carnaval aí do Rio de Janeiro custou menos de 100 milhões de reais, trouxe mais de bilhões. Trouxe mais de bilhões em arrecadação pelo estado do Rio de Janeiro. O que deve ser criticado aqui é a questão de você dar isenção de imposto para empresa gigante, é você manter os juros a 15% e ficar remunerando gente. Essa questão do pessoal que vem trazer, que o carnaval, não sei o que, isso aí é porque não tem argumentação válida, fica trazendo esses pequenos factoides aí para tentar desmoralizar uma coisa. Carnaval traz dinheiro, traz turismo, faz a economia girar. A ciência precisa sim de investimento. Há algumas semanas atrás, nesse programa aqui, estava sendo criticada a universidade pública. E agora que tem essa laminina desenvolvida dentro de uma universidade pública, por sinal, aí muda-se um pouquinho o discurso, talvez para pegar carona aí, porque vê que a universidade pública tem sim os seus louros e que não devem ser colhidos por quem estava criticando ela há algumas semanas atrás. Henrique, eu sigo criticando a universidade pública no que tange a forma como o recurso é gasto. Esses painéis, muitas vezes, de discussões de pronomes, discussões de coisas que são pequenas comparadas à potência tecnológica e aos recursos que são gastos dentro disso, eu vou seguir. O fato de que muitas vezes a universidade pública tem uma ideologia dominante e não vai permitir o contraditório, eu vou seguir criticando. Mas eu jamais falei que a universidade pública não precisa de investimento. Ela precisa de reestruturação e ela precisa de finalidade em si própria. Pesquisa, tecnologia, geração de resultado, ciência, biotecnologia, medicina. Eu sou uma entusiasta das tecnologias. Então não ponha palavras na minha boca, mas muito mais do que isso, seja justo. Falar que eu não tenho argumento porque eu coloquei o carnaval é sim. Você fala, mas trouxe dinheiro. Mas privado também ia trazer dinheiro. A grande questão é se esse investimento base, ele é bem utilizado. Dinheiro não dá em árvore, Henrique. Eu sei que você está mais ligado à esquerda e você deve imaginar que tem um pé de dinheiro lá na sala do Banco Central, mas não é assim que acontece. Então os recursos são limitados e muitas das vezes esses recursos mal gastos, até mesmo em relação aos seus valores dentro disso, geram um problema sim. Mas eu também sou a favor de cortar penduricalho do judiciário, fundo eleitoral, muitas outras coisas que no Brasil precisa sim reavaliar as contas. Eu sou a favor de cortar o gasto estrondoso que as viagens presidenciais nesse mandato estão tendo. Eu sou a favor de cortar o cartão corporativo que está batendo aí bilhão de boi. 1,4. Em relação à atual presidência. Isso seria muito melhor investido nas nossas centros de pesquisa e excelência, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, a quarta revolução industrial. A lógica, o que agrega valor é a tecnologia. Nós precisamos desse investimento em tecnologia. E mais, tem um outro problema aqui. Quando essa patente foi perdida, não havia ali um marco legal que vai estabelecer as parcerias entre universidade pública e universidade pública e entidades privadas. Isso foi feito no governo Temer, ali no finalzinho de 2016. Nós também precisamos atrair as empresas para investirem no setor farmacêutico, para investir na nossa tecnologia dentro da própria universidade. Isso gera diferencial. E a gente vai trazer em breve aqui a doutora Tatiana, porque a gente vai explicar melhor sobre tudo isso. Aliás, na verdade, a gente quer entender melhor como é que tudo isso aconteceu e quais são, de fato, os grandes benefícios que essa proteína, chamada até de proteína de Deus, pode trazer para pessoas que sofrem pelo formato, né, Fernando? Então, é o formato de uma cruz, né? Cruz. Agora, nesse momento, eu quero... a gente vai fazer um rápido break, mas eu quero chamar a sua opinião. Você acha que a direita está realmente dividida, assim como é dividido o nosso sofá aqui no nosso Morning Show? Será que é só um ajuste técnico que acontece na direita com essa briga que envolve filho, madrasta, colega de partido? A gente quer muito a sua opinião em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo. Mande aí o WhatsApp pra gente, 11913258-055, um rapidíssimo intervalo e a gente volta daqui a pouco.